é um momento muito importante, muito especial, porque nós estamos aqui nessa noite justamente em um contexto singular, né? Primeiro porque é uma oportunidade de nós estarmos adorando e exaltando a Deus. E isso é uma coisa singular, porque nunca quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós nos colocamos da mesma forma. Nós sempre nos apresentamos perante Deus de forma diferente, amém? E outra porque nós estamos comemorando hoje também os dias das nossas guerreiras, né? As nossas mães abençoadas. Então, a nossa mãe também é singular, ela é única, amém? Nas nossas vidas. Queridos, nós iremos dar continuidade à série de mensagens que está sendo ministradas aqui na igreja sobre vida saudável e frutífera. E antes de nós entrarmos na palavra, então, eu quero irá passar um vídeo de forma introdutória e depois nós damos sequência, amém? Como dizem algumas igrejas, né, enquanto isso você pode glorificar ao nome de Jesus. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes não é fácil. Mortes não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo. Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge. Passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer e compartilhar com todas as pessoas. E vamos para a nossa mensagem de hoje, a colheita abundante da vida de quem planta paciência. Estamos vivendo dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade. Amém? Todo mundo entendeu aí, né? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias então, lá na carta que Paulo escreve à igreja dos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Gálatas, deixa eu fazer pose aqui para ficar bonito na foto, né, no Instagram. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, do 22 ao 25. Hoje nós iremos falar, só para fazer aí uma síntese daquilo que foi tratado nas últimas ministrações. Nós falamos sobre amor, falamos sobre alegria, falamos sobre paz, falamos sobre a paciência na semana passada, ministrada aqui pelo pastor Marcondes. E hoje nós iremos falar sobre a amabilidade, que é um fruto do Espírito Santo. Amém? Se você achou aí, diga amém por gentileza. Glória a Deus. Então diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Amém? Começou a cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando e meditando um pouco aqui na presença do Senhor. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós colocamos as nossas vidas em Tua presença, te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por esse momento que nós estamos aqui, momento esse único, ó Deus, onde nós temos a oportunidade de ouvir a Sua palavra. Que o Senhor possa, ó Pai, nos usar segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que essa palavra venha penetrar aos corações de cada um, que nessa noite precisa ouvir aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Assim eu peço a Ti e te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele é muito importante, ele é muito peculiar, justamente porque ele está inserido num contexto de uma carta que o apóstolo Paulo escreve, que ela tem uma finalidade específica. Ou seja, a carta de Paulo, essa carta aos Gálatas, ela foi escrita no ano 45
ali depois de Cristo, na primeira viagem que Paulo e Barnabé eles fazem, a primeira viagem missionária. Então, quando Paulo e Barnabé eles fazem essa viagem missionária, eles visitam ali uma região da Frígida, da Panfilha e Antioquia da Cilícia, aonde ficava situada essas igrejas que eram aí da região das Galáxias. Porém, quando Paulo ele volta para Jerusalém, aqui é mais um fundo introdutório, um pouco teológico, para que nós possamos entender um pouco o contexto daquilo que Paulo expressou aqui no capítulo 5, mais precisamente a partir do versículo 22. Então, quando Paulo volta para Jerusalém, e ele chega em Jerusalém, aonde lá em Atos, capítulo 15, para quem é um bom conhecedor da palavra de Deus, sabe que a igreja ela se reuniu para um concílio. À medida em que Paulo começava a pregar a palavra de Deus, à medida que Paulo ele começava a evangelizar, e ele ia passando pelas cidades, pelas regiões, os judeus, eles então também passavam, indo atrás, combatendo. Paulo, é engraçado que Paulo, ele de perseguido, ele se torna perseguidor. Então, quando Paulo começa a evangelizar, e ele chega a essa região, os judeus, eles diziam que as pessoas que elas aceitassem a Cristo, por Cristo ser um judeu, e ele ser considerado um mestre judaico também, eles tinham que se circuncidar. Então, por esse motivo, a igreja, ela estabelece o primeiro concílio, que é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e nesse primeiro concílio fica determinado que há uma separação de lei e de graça, tanto que o tema dessa epístola é salvação pela graça mediante a fé, amém? Então, nós temos que entender o seguinte, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mediante a fé em quem? Mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, ele nos dá a entender que aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, tanto que Gálatas, lá no capítulo 3, ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Porque como está escrito, ele traz uma referência do Antigo Testamento, que maldito é aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo serviu de maldição para que nós pudéssemos ter uma liberdade no Espírito Santo de Deus. Gálatas e Romanos, elas precisam ser estudadas juntos, lidas juntos e analisadas juntos. Enquanto Romanos traz a justificação pela justiça de Deus, aonde o grande reformador Martinho Lutero, ele usa essa expressão lá no capítulo 2 de Romanos, que o justo, ele vive pela fé, ou seja, ele é justificado pela fé, pela justiça de Deus. Porém, a epístola de Romanos, ela é escrita para uma comunidade de judeus, que estavam em Roma. Já Gálatas não, Gálatas então ela foi escrita para uma comunidade de gentios, que haviam sido evangelizados por Paulo, que haviam aceitado a palavra da salvação nas suas vidas, mas que havia uma disfuncionalidade, aonde os judeus diziam, olha, para você aceitar Cristo, para você ser um cristão, você tem que voltar a observar as coisas da lei. E nós sabemos que a lei, ela é legalista, que a lei ela é uma coisa antiga, e que a lei ela é um pedagogo, um aio, que levaria aquilo que Cristo faria na cruz do Calvário. Então a pergunta que foi feita, uma das perguntas que foram feitas nesse concílio, isso não está na Bíblia, mas alguns comentários trazem essa questão, se realmente a fé no Senhor Jesus Cristo, ela é o conceito único para a salvação. Você crê nisso? Você crê que o único conceito para que nós sejamos salvos para que nós sejamos salvos, O único conceito para que nós sejamos salvos é reconhecer e crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mas essa fé, e aqui é muito importante que você entenda isso, essa fé, ela não é uma fé no contexto filosófico. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não viver essa fé, se eu não praticar essa fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, se eu não manifestar essa fé
nas nossas vidas. Veja bem aqui no versículo 24, Paulo diz: e os que são de Cristo crucificam a carne e as suas paixões. Então, quando Paulo chega aqui, nesse momento da epístola, quando ele começa, a redigir esses textos que estão escritos aqui, ele faz justamente a diferenciação de uma pessoa que vive no contexto da fé e uma pessoa que talvez tenha um contexto filosófico, que tem um pensamento sobre fé, mas ela não sabe o que é fé. Algum tempo atrás eu ouvi um comentário do pastor Dr. Russell Shedd, que ele disse o seguinte: só entende a fé quem vive por ela. Eu só consigo entender o contexto de fé se eu realmente viver pela fé. Então, ou seja, a fé é uma coisa prática. Vocês concordam comigo? A fé é um contexto prático. A fé não é um contexto substancial, como é, por exemplo, a Eucaristia católica, que eu creio que algo substancia no corpo e no sangue de Cristo, e aquilo vai perdoar o meu pecado. Eu não posso pensar, e quando entra a justificação pela fé, mediante a graça de Deus, que é justamente o dom imerecido, eu preciso entender que essa graça, ela é manifestada de forma prática na minha vida, que existe uma conduta que eu preciso seguir, que existe algo que eu preciso acrescentar à minha vida, e que existe algo que eu preciso viver todos os dias da minha vida. Então, meu irmão, não importa qual seja o problema, a dificuldade, as divergências, as lutas, as tribulações que nós estamos passando, o que importa é que nós estamos perseverando na fé. O que importa é que, mediante a tantos problemas, tantas dificuldades que nós estamos passando, ontem nós estávamos fazendo um momento de discipulado com os jovens, e eu usei uma referência de Filipenses 4, versículo 13, a partir do verso 13, que diz, finalmente, irmão, tudo que for de bom proveito, tudo que for positivo, tudo que for de boa fama, pensem nessas coisas, porque isso é produtivo. É muito difícil nós termos um pensamento, nos últimos dias, na atual conjectura a qual nós estamos vivendo, é uma dificuldade extrema de nós termos um pensamento positivo, mas é justamente nessa hora em que a nossa fé é provada. Você conhece aquele hino lá que diz: cada vez que a minha fé é provada, você me dá a chance de viver um pouco mais. Olha que bonito, quando a gente começa realmente a entender as montanhas e mares, os desertos e mares, e os desertos, as montanhas e os desertos e mares não são capazes de me levar para longe de você. As minhas tribulações não são maiores do que o meu. As minhas tribulações não são maiores do que o meu Deus. E se não for assim, se o mar não, como é que fala? Se o mar não se abrir sobre as águas, você vai me fazer andar sobre as águas. Então, não existe barreiras. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Não existe dificuldade. Não existe a divergência, como diz Isaías no capítulo 40, Se passares pelos mares, você não vai se afundar. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Então, quando Paulo traz esse conceito aqui, no capítulo 5, a partir do versículo 22, que ele traz a diferença das obras da carne e do fruto do Espírito, ele quer dizer justamente isso. Ele quer dizer a nós: olha, se você andar segundo algumas práticas carnais, você não está cumprindo aquilo que a fé determina nas nossas vidas. Porém, se você andar no Espírito, amém? Se você andar no Espírito, e esse andar no Espírito é andar pelo Espírito, porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados e testificados pelo Espírito. Então, se eu ando no Espírito, significa que eu estou produzindo o fruto do Espírito Santo. Agora, baseado em tudo isso que eu falei para você aqui como forma introdutória, será que o entendimento de fé que nós temos é uma coisa limitada? Onde nós temos a percepção, só basta crer, só basta acreditar, eu não preciso fazer nada, Deus faz o resto para mim.
E esse tema de hoje ele é muito peculiar justamente por conta disso, né? Que é quando nós entendemos o contexto da gentileza. Cada ponto que Paulo expressa aqui, como foi dito até hoje, na questão do amor. Então quem tem fé tem amor, amém? Se você não tem amor é porque tem alguma coisa errada, porque talvez você não deixou o Senhor gerar isso no seu coração. E o que é amor? Amor é um afeto que eu tenho para com Deus e para o meu próximo. Amor é algo que não é, né, nós vemos muito isso em grupos de casais, né, em palestras motivacionais. O Paulo Duarte falando sobre isso, né? Amor não é uma coisa pensada e nem falada, amor é uma coisa praticada. Então, quando Cristo diz, né, ouça, Israel, ame ao Senhor teu Deus e ame ao seu próximo. Ele está dizendo que isso é um contexto prático, e isso é um contexto de conduta de fé de uma pessoa. Então eu posso dizer, eu amo, mas se eu não provar isso com atitudes, alegria, como diz o mesmo texto de Filipenses que eu acabei de citar aqui, alegrai-vos no Senhor, uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Quem tem fé é alegre, meus irmãos. Amém? Então a coisa que eu mais vejo, e não que eu abomine, não é isso, mas que eu fico tão, perturbado às vezes por conta disso, é que quando você vai para um jogo de futebol, né, quando você vai ver lá o Flamengo, o Corinthians, o Goiás, o Vila Nova, você vê a alegria daquelas pessoas, não é verdade? Em pular, né, em se alegrar com o jogo de futebol. Quando uma pessoa vai numa rave, quando, né, um jovem aí vai aqui não tem muito isso, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, vai num pancadão, né, quando você vai num pancadão, lá numa baolada, então você vê as pessoas, elas tendo uma alegria que não é uma alegria verdadeira, é uma alegria falsa. E aí quando nós nos reunimos aqui na igreja, nós vemos pessoas que parecem que estão mortas espiritualmente. Pessoas que não têm alegria para poder adorar a Deus. Pessoas que não têm alegria para poder se colocar na presença de Deus. Porque ela vem para a igreja pensando que Deus vai resolver todos os seus problemas. Deus não vai resolver todos os seus problemas. Deus vai te ajudar a passar por cima desses problemas e essas dificuldades que você vem atravessando na sua vida. É uma coisa simples, né? A questão da paciência, que é um outro fruto do Espírito que Paulo está dizendo aqui. Então, quem tem fé é o quê? Quem tem fé é paciente. Quem tem fé pratica a paciência na sua vida. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São coisas que trazem a manifestação da fé sobre as nossas vidas. Então, tudo que nós vimos até hoje, amor, alegria, paz e a paciência, né? E agora nós iremos falar sobre, então, a amabilidade, que é a gentileza. Existe uma frase interessante aqui que eu gostaria de compartilhar contigo, que é: a colheita abundante da vida é de quem planta a gentileza. A gentileza faz com que o homem pareça exteriormente aquilo que ele deveria ser internamente. A Bíblia diz que o que está dentro de nós é o que manifesta aquilo que sai para fora das nossas vidas. Jesus Cristo fala sobre isso. Então, quando nós vemos pessoas que estão praticando as obras da carne, que é a prostituição, que é a lascívia, né, que são alguns pecados correlacionados por Paulo aqui nessa mesma carta, nós temos a percepção de entender uma pessoa que realmente, ela interiormente, qual é o pensamento dela e qual é o desejo dela. Quando uma pessoa cai fisicamente, não vamos dizer quando ela cai, quando ela abandona o Evangelho, quando ela se torna uma apostata, isso não é uma coisa imediata. Isso é algo que já foi gerado na vida dela há muito tempo. Quando um casamento acaba, ele não acaba da noite para o dia. Alguns dias atrás eu estava estudando sobre o Império Romano. O Império Romano levou 300 anos para poder cair. Então não foi da noite para o dia. Existiram várias situações, várias revoltas que fizeram com que o Império Romano caísse. Quando um casamento acaba, significa que existem coisas que aconteceram talvez durante anos, que estão dentro ali das pessoas, do coração das pessoas, que não são colocadas para fora, que não são tratadas.
que não vem à evidência, que as pessoas não colocam isso diante de Deus. E aí, quando a queda vem, as pessoas às vezes falam: nossa, mas era um casal tão bonito, né? Formavam um casal tão bonito, se respeitavam, aqui na igreja viviam de mão dada, isso e aquilo. Mas no interior, meus irmãos, as coisas estavam acontecendo. Então, esse termo da benignidade, amabilidade, segundo a versão NVI, ele é traduzido em uma verdade, na verdade ele tem uma tradução um pouco difícil de se compreender, que nos leva a entender o contexto como gentileza. Outras versões trazem benignidade em correspondência ao termo latino benignatas, ou seja, delicadeza no trato com os outros. Delicadeza, né? Ser delicado no trato com os outros, ou propriamente a gentileza. Mas o termo Sosthenes, que engloba todos esses termos ao dominar o tipo de bondade, de gentileza, que é o termo kretos, que é ser útil, prestativo, mas ao mesmo tempo ser bom e benevolente. Então, quem é gentil, ele é bom, ele é benevolente. No sentido de que é justa e apropriada, que realmente é necessário numa dada situação. Assim, ela é um fruto, porque é dotada de uma sensibilidade para vir sempre no tempo e na medida justa, de acordo com a vontade de Deus na vida dos homens. Então, ou seja, existem coisas nas nossas vidas que nós não geramos porque nós queremos gerar, mas é o Espírito Santo que gera isso em nós, através de uma sujeitação que nós temos no contexto da vontade de Deus. Então, ser benigno ao próximo significa, segundo o dicionário pentecostal, é não querer magoar o próximo. Isso então é um contexto de empatia e mão dupla em relação eu e ao meu próximo, e nem provocar dor a essa pessoa, seja uma dor física, psicológica ou emocional. Então, esse tema que permeia o Novo Testamento, da mesma maneira com que Deus nos demonstrou a misericórdia, devemos, se Deus foi misericordioso conosco, nós devemos afetivamente, através de afetos, mostrar a misericórdia àquelas pessoas e gentileza àquelas pessoas que estão à nossa volta. Gente, dentro de um contexto interpessoal, sabe, eu estou assistindo, não sei se algumas pessoas acompanham, mas se não acompanha, acho que não tem nada a acrescentar nas nossas vidas, mas eu tenho acompanhado um coach que ele está fazendo um reality show aí, não vou entrar em nomes, porque pode ter pessoas que simpatizam com ele, mas ele está fazendo um reality show, e nesse reality show ele entra, em um determinado momento ele entra lá no reality show, e a filosofia dele, o método, a metodologia dele é confrontar a pessoa. Então assim, cara, ele diz assim, cara, você, nessas palavras, cara, você é um covarde. Cara, você, aí às vezes a pessoa, é como como chamava aquele programa do Roberto Justus lá, né? O Aprendiz, né? Mais ou menos como um reality show, igual aquele lá. Então ele dizia assim, aí um rapaz disse para ele, não, porque eu perdi minha namorada e tal. Ele falou, você perdeu sua namorada porque você é um banana. Mas não sabe realmente o que aconteceu para gerar, né? Para poder gerar esse final desse relacionamento. Então, existem pessoas que o método é o método autoconfrontativo. Tem muitas pessoas que não entendem o que é o verdadeiro sentido do contexto e do conceito do coaching, por exemplo. O coaching, ele é uma ferramenta para que você possa desenvolver pessoas, não para que você possa confrontar pessoas. E dentro das organizações, infelizmente isso nós trazemos até para dentro da igreja esse contexto, existem líderes que não trabalham a empatia, não trabalham a benignidade, não trabalham a gentileza com as pessoas. Eles acham que eles têm que mandar, que eles têm que delegar, que ele tem que ser chefe, que ele tem que humilhar. E nós vemos muito isso. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, se eu perguntar, você já teve um chefe na sua vida que era assim com você? Talvez todas as pessoas que estão aqui vão erguer a mão e dizer, eu tive uma pessoa que não foi meu chefe, ele foi um carrasco para mim. Porque usou princípios errados. E muita gente começa a absorver esses contextos e começa a usar isso na sua vida pessoal.
no contexto relacionamental. Ele aprende lá, talvez num conceito como esse que eu acabei de falar, que ele tem que ser duro, que ele tem que ser o cara, que ele tem que ser... E ele começa a ser duro com o filho, e o filho dele emocionalmente não está preparado para isso. Aí ele começa a ser duro com a mulher, e tem um monte de problemas que estão acontecendo no contexto lá da casa, e isso acaba acarretando em outros problemas. Então, a gentileza, ela é um princípio que precisa ser aplicado em todos os contextos das nossas vidas. Geralmente as empresas que eu passo, que eu trabalho, há uma virtude que as pessoas dizem de mim: o César, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E eu sempre digo assim: olha, não adianta você querer resolver alguma coisa com raiva. Alguém já conseguiu resolver alguma coisa com raiva aqui? A Jane, a minha esposa, ela sempre reclama porque quando a gente vai decidir alguma coisa em casa, e ela quer, e mulher tem esse problema que talvez é imediatista demais, né? Algumas, não são todas. Então, eu quero agora. Aí eu digo: não, vamos parar, vamos pensar. É uma estratégia, tá? Vamos parar, vamos pensar, vamos orar, vamos colocar na presença de Deus, e aí Deus vai nos dar resposta. Porque eu sei que no outro dia, o pensamento dela já vai ser um pensamento um pouco diferente. O marketing, por exemplo, ele tem um contexto seguinte, que a compra, o consumo, ele precisa ser impulsivo. Ele tem que ser impulsivo. E tudo isso traz dentro desse contexto justamente daquilo que nós estamos tratando aqui nessa noite. Tem pessoas que compram carro antes de chegar. Não estou dizendo que é pecado ou que é errado, mas isso é o que o marketing determina na vida da pessoa. Porque você precisa ter, porque é edição limitada, porque só foi feito 10, não vai ser feito mais. E aí você cai nesse contexto. Então, esse contexto de ter esse domínio próprio, esse contexto de ser gentil, é pensar sobre isso, é ter isso como conceito. Então, não demonstramos misericórdia com quem concordamos no seu estilo de vida. Aqui é um contexto muito da forma da empatia, seja no seu estilo de vida, seja na sua questão comportamental, na questão da sexualidade, posição política, que é algo que nós estamos vivendo com muita intensidade nas nossas vidas. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, e ela disse que o cristianismo, irmãos, guardem isso, por favor. O cristianismo, ele não é ideológico. O cristianismo é poder de Deus para a salvação do nosso próximo. Amém? O cristianismo, ele não é ideológico. Então, se eu colocar o cristianismo dentro da política, já não está certo. Se eu colocar o cristianismo dentro do futebol, também já não dá certo. Se eu colocar o cristianismo dentro do contexto de alguns conceitos de sexualidade, também não vai dar certo. E assim, outros conceitos. Então, uma pessoa que é gentil, ela tem a virtude de saber lidar com todas essas situações. Ontem eu falei com um sobrinho meu, lá no sul. Eu mandei uma mensagem para ele há 3 meses atrás, dizendo para ele que eu precisava conversar com ele sobre uma questão de vendas que ele está fazendo pela internet, algumas plataformas que ele está trabalhando e tal. E aí, depois de 3 meses, 2 meses, ele mandou para mim uma mensagem, dizendo: olha, eu não quero falar com você, porque a família só fala mal de mim, estão me criticando, fazendo isso e tal, isso, aquilo, outro. A família só fica se levantando contra mim. Eu sei que tem gente na família que está levando uma vida mais errada do que eu e tal. Falou um monte de coisa. Aí eu não respondi para ele. Ele me disse isso há 2 dias atrás. Eu esperei 2 dias, né? Eu meditei sobre aquilo que ele falou. Eu procurei entender aquilo que ele disse. E hoje eu mandei a resposta para ele em áudio. E disse para ele: o nome dele é Felipe. Disse para ele: Felipe, eu estou a 2.000 quilômetros longe de você. Você acha que eu sei o que está acontecendo com a sua vida? Você acha que passa pela minha cabeça quais são os problemas, a sua dificuldade? Eu liguei para você, eu mandei mensagem porque eu tenho outros assuntos para poder tratar com você. Mas sabe o que eu percebi? Que está doente, meus irmãos. Está doente. Está doente. É como o pastor da igreja, o pastor Marcondes, mandar uma mensagem para você um dia e você dizer: pastor, ninguém me ama, ninguém me quer. O pastor não sabe quais são os problemas e as dificuldades talvez que você está passando e atravessando. Ou colocar a culpa em coisas que acontecem na nossa vida pessoal, naquilo que a igreja está fazendo.
Irmãos, como pode um contexto que está aqui para abençoar a sua vida? Particularmente, eu não conheço ninguém aqui, das pessoas que eu convivo, que eu já ouvi falar que falaram mal da minha vida, ou que eu falei mal da vida de alguém, ou que comentários surgem, isso é óbvio, insatisfações pessoais, coisas pessoais, feedbacks pessoais, mas uma pessoa se descontentar com a igreja por conta de coisas fúteis, e sair da igreja por qualquer motivo. Você sai da igreja porque você tem problemas pessoais, não é porque você tem problema com a igreja. Porque a igreja está aqui com um propósito, que é justamente gerar na sua vida esse contexto da gentileza. Olha o que diz William Balacley aqui, que é um pastor e escritor escocês. Boas palavras nunca tomarão lugar em bons atos. Então, tem gente que fala bonito, né? Que o discurso mas é aquele famoso jargão, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nenhuma quantidade de conversa sobre amor cristão tomará lugar em um ato amável para um homem em necessidade, envolvendo certo grau de sacrifício próprio. Pois nesse ato, o princípio da cruz opera novamente. O que esse autor está dizendo aqui é que Cristo tomou a atitude dele, não foi com palavras, foi com atitudes. Cristo não falou, eu vou para a cruz, e não foi isso que ele fez. Cristo falou que o Filho do Homem será entregue, e literalmente na prática, o Filho do Homem, ele foi entregue. Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, diz assim: e Jesus respondeu, aqui ele fala sobre um texto lá de Deuteronômios e Êxodos, que é o princípio do primeiro mandamento da lei. Qual é o primeiro mandamento da lei? Agora eu vou pegar vocês aqui. Cadê os irmãos da escola bíblica? Qual é o primeiro mandamento da lei? Amarás o quê? Amarás o Senhor teu Deus com todo. Pastor, vamos começar a escola bíblica aqui agora. Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E Jesus coloca um apêndice que não está na lei, aonde ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos colocados por Cristo depende toda a lei, escritos e profeta. Isso é interessante porque esse apêndice que Jesus faz, Moisés dizia uma coisa: olha, você vai amar a Deus, mas como é que você vai demonstrar esse amor a Deus? Então o que Cristo está querendo dizer aqui é muito simples, que se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, eu preciso me amar, porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Você quer ver Deus no contexto físico? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Você está vendo os atributos físicos de Deus. Quando você olha no espelho, você está vendo os atributos físicos de Deus. Como você não pode amar aquilo que Deus fez com as suas próprias mãos? Quando ele pega lá o boneco de barro e faz aquele boneco bonitinho, e ele sopra nas narinas o fôlego de vida, e aquele homem, o homem se torna alma vivente. Por isso que Jesus, ele acrescenta isso: não basta somente amar a Deus, que é o seu Criador, mas nós temos que amar aqueles que Deus criou com as suas próprias mãos. E ele termina dizendo aqui que isso, todos os mandamentos da lei e dos profetas depende disso. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para poder edificar. Amém? Uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça àqueles que estão ouvindo. Uma pergunta para você refletir aí, somente você e o seu psicológico. Você já viu alguma pessoa gentil xingar alguém? Uma pessoa que é gentil, uma pessoa que é humilde, você já viu? Você já viu uma pessoa gentil tratar mal a esposa? Se está fazendo isso é porque não é gentil, é óbvio. Você já viu um patrão gentil, humilde, maltratar os seus funcionários? Eu me espelho muito na biografia do Hermínio de Moraes, que foi o presidente do Banco Votorantim,
ele no tratamento que ele tinha, no relacionamento que ele tinha com seus filhos. Então, ele dizia, tem muita empresa aí, né, que diz, o Wilson está aí, o Wilson ouviu muito isso, né? Nós somos uma família, né? Nós somos uma família, a empresa é uma família, né? Mas é uma família que maltrata o funcionário, é uma família que é desonesta com o funcionário, então nós precisamos pensar sobre isso. É uma família que fala mal do funcionário. O irmão Nildo é empresário aqui, sabe o que eu estou falando, né, irmão Nildo? A forma que você tem que tratar o seu funcionário, a forma que o seu funcionário te trata, o relacionamento interpessoal, e essas coisas também acontecem no contexto da igreja. Você já viu uma pessoa gentil na igreja falar mal do pastor da igreja? Se isso está acontecendo é porque essa pessoa não tem fé. Você já viu uma pessoa gentil maltratar um irmão da igreja? Se levantar contra o irmão da igreja? Irmão Branco, já viu isso? Mas acontece. Então nós temos gentil dentro da igreja, né? Mas infelizmente isso acontece porque talvez as pessoas não tiveram conhecimento daquilo que representa a verdade. Mas nessa noite, eu quero profetizar na sua vida que você vai ser uma bênção na vida do seu irmão, na vida do seu pastor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você vai fazer a diferença onde você estiver. É o que o profeta não, né? O que o grande líder lá que sucedeu Moisés, Josué, ele diz, o Senhor fala para ele, aonde você pisar, onde você colocar as plantas dos seus pés, você vai ser abençoado. Eu estou profetizando isso para você nessa noite. Se você não entendeu, eu estou profetizando isso. Aonde você colocar os seus pés, você vai ser abençoado. Vai fazer a diferença. Sabe o que já falaram para mim? Não digo isso como engrandecimento. Mas uma vez eu fui trabalhar numa empresa. No primeiro mês que eu trabalhei naquela empresa, a empresa foi o mês que a empresa mais faturou em toda a vida dela. E o diretor da empresa chegou para mim e falou, César, você foi como José nesse lugar. Aí eu falei para ele, na Bíblia Sagrada lá, diz o seguinte, aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai ser abençoado. No dia que você me contratou, que eu cheguei aqui nessa empresa, que eu pisei o pé direito, não pode ser o esquerdo, viu, irmão? Tem que ser o direito. O pé direito eu disse, eu vou ser abençoado nesse lugar. Esse lugar vai ser abençoado. Então quando você chegar na sua casa, você vai pisar lá o pé direito e vai dizer, a minha casa é do Senhor Jesus. A minha casa é abençoada. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, você vai entrar com o pé direito e você vai dizer o seguinte, esse lugar é abençoado. Eu vou fazer a diferença nesse lugar, porque aonde eu coloco as minhas mãos, aonde eu coloco os meus pés, o Senhor precisa abençoar. Porque há um princípio do fruto do Espírito Santo na minha vida, nesse lugar. Tem até um dia que se comemora, né, a gentileza, que é o dia 13 de novembro, é o Dia Internacional da Gentileza. Muitas pessoas nem sabem disso, né? Queridos, quatro pontos que eu vou trabalhar com você nessa noite, e aí nós concluímos rapidamente. A gentileza não tem a ver com salvação, e sim com a educação e a santificação. Agora esse princípio ele é interessante porque a santificação é uma manifestação da fé, de conduta que eu tenho para com Deus e que leva o homem à salvação. Dentro das doutrinas fundamentais da soteriologia, que é a doutrina da salvação, existe a provisão divina, a justificação, a adoção, a regeneração, a adoção e a santificação. A santificação é o último processo que o cristão vive, que realmente é o que vai medir se ele é uma pessoa que se mantém no contexto da salvação ou não. E esses frutos que Paulo está falando aqui, são coisas que manifestam isso na vida do cristão. Primeiro ponto, para que a colheita da vida de quem planta gentileza seja abundante, a primeira coisa que eu preciso entender é que a gentileza, ela precisa ser recíproca. Ou seja, é uma via de mão única? Não, é uma via de mão dupla. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 e 12 diz assim: não lhe estamos imitando o nosso afeto, mas vocês estão imitando o afeto de que tem por nós. Numa justa compensação, falo como meus filhos, abram também o coração para nós. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha,
Eu não estou imitando algo que é de mim mesmo, mas eu estou imitando algo que eu recebi de alguém. Tanto quanto Paulo, ele ministra a Santa Ceia, ele diz que eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. Então, todas as atitudes e os ensinos que Paulo trouxe à igreja, foram coisas que foram geradas na vida dele por Deus, através do Espírito Santo, e a ideia de Paulo, incumbido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, foi de passar isso para as pessoas, para que as pessoas pudessem manifestar. Então, para que você possa exigir, você primeiro, para você exigir, você precisa dar primeiro, é o que diz aqui, como Paulo está ensinando aos irmãos em Corinto. É a lei da semeadura, amém? Então, para que eu possa colher alguma coisa, eu preciso plantar essa coisa. Se eu não planto algo que seja frutífero, positivo na minha vida, eu não estarei colhendo algo positivo e frutífero na minha vida. Segunda coisa, para que a colheita e a vida que implanta a gentileza seja abundante, você precisa entender que a gentileza é aquilo que conduz o homem ao arrependimento. Ou seja, uma pessoa ela só se arrepende se ela for humilde de coração. Isso é um princípio que Jesus falou no Sermão do Monte. Os humildes, né? Bem-aventurados são aqueles que são humildes, aqueles que são humilhados, porque eles serão exaltados. Mas a exaltação que Cristo está falando aqui, não é perante os homens, é a exaltação salvífica. É a nossa salvação. Portanto, as dificuldades, problemas que nós passamos, como Paulo diz, isso é muito interessante, esse texto que Paulo usa. Ele diz assim, que para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, Paulo tinha a convicção, como ele diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 32, porque para mim eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, a largura ou a profundidade podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí quando Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o seguinte, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, ou jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem guardado para todo aquele que o ama. A convicção de que Paulo tinha, de que os sofrimentos, as dificuldades, as tribulações e os problemas que nós passamos no tempo presente, não podem ser reveladas com a graça que vai se manifestar nas nossas vidas no dia de Cristo. É por isso que a gentileza, o que ele escreve aqui realmente, ela nos leva à salvação. A verdadeira amabilidade é produzida pelo Espírito. É uma inclinação generosa, sobrenatural dos nossos corações para com as outras pessoas, ou para o nosso próximo, mesmo quando elas não merecem. Sabe quando Jesus diz assim, olha, é interessante essa passagem. Se alguém te der na minha época nós chamávamos de cola-brinco. Quem já ouviu essa expressão? Se alguém te der um cola-brinco de um lado, o que você vai fazer? Vai usar brinco dos dois lados. Né? Se alguém te obrigar a carregar a bagagem, uma milha, você vai fazer o quê? É interessante isso. Porque naquela época, os romanos eles tinham um privilégio. Qual era o privilégio dos romanos? Se um cidadão romano encontrasse qualquer outro cidadão que estivesse dentro do território do império, e ele tivesse com bagagem, e ele falasse assim para a pessoa, eu sou um cidadão romano, você vai carregar, a lei romana dizia que essa pessoa tinha que carregar uma milha, a bagagem dele. E Jesus diz, aí imagina só, um judeu, um cidadão, você está correndo porque você tem que trabalhar, você tem que fazer os seus afazeres. E de repente você vai passar por uma pessoa e a pessoa, eu sou cidadão romano. Pega a minha mala aqui e faz o seu serviço. Aí você tinha que pegar e voltar com ele uma milha. E é engraçado que Flávio Josefo, ele disse que quando acontecia isso, então chegava no final da uma milha, a pessoa
jogava a mala e ia embora fazer o que ela tinha que fazer. Jesus disse o seguinte: se ele te obrigar a carregar a mala dele 1 milha, você faz isso. Então, meus irmãos, se alguém te obrigar a trabalhar até às 6, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar até às 7. Amém? Se o pastor da igreja mandar você orar 1 hora, você vai fazer o quê? Você vai orar 2 horas. Amém? Hein? Se o ministério feminino aí falar para você, ó, nós vamos levantar uma oração de madrugada às 5 horas da manhã, o que você vai fazer? Você vai levantar às 4 horas e vai começar a orar. Se o irmão César está aqui pregando 1 hora, você vai se contentar com 2 horas. Ó. Agora vocês revelaram o verdadeiro caráter de vocês comigo, viu? Ó, vocês revelaram. O próprio Deus, amável dessa forma, a sua bondade que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: a sua benignidade e paciência e longa... Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que te leva à salvação? Paulo está literalmente dizendo que a gentileza, ela é um fator salvífico nas nossas vidas também. O ponto 3 aqui é que a gentileza, ela leva o homem ao perdão. A maior dificuldade que o homem tem é de perdoar. É de perdoar. Perdoar. Ontem eu ouvi um testemunho em relação a isso. Não foi ontem, foi foi quinta-feira. A esposa do pastor Nilton, ela contou um testemunho para nós lá no Cleito, dizendo que ela tinha tido uma, posso expor? Havia tido uma situação com uma pessoa e Deus colocou no coração dela liberar perdão, porque talvez isso estava prendendo a vida dela. Muitas pessoas, irmãos, elas não prosperam espiritualmente, elas não prosperam fisicamente, no trabalho, na sua vida secular, porque ela não sabe perdoar as pessoas, ela não sabe entender. E foi o que eu falei para o meu sobrinho hoje de manhã. Eu falei: cara, eu estou 2.000 quilômetros longe de você. Você falou que eu falei um negócio, a última vez que eu tive aí em Cascavel foi há 2 anos atrás. E aí você está falando que eu nem lembro mais o que eu falei. Você está remoendo isso. A falta de perdão remói nas nossas vidas, né? E tem gente que quando vê talvez a pessoa numa situação como essa, o próximo, alguém que denegriu sua imagem, que talvez você não consiga perdoar, né? Acho que a maior dificuldade que eu vejo, uma vez nós lidamos com lá em Bonfinópolis, uma menina que ela era abusada pelo pai dela. Imagine você conviver todos os dias com uma pessoa que te abusou na sua infância. Uma outra lá, o irmão fazia isso. E a mãe não sabia. Aí quando a mãe descobriu, o irmão trabalhava, sustentava a casa. Família humilde, família pobre. E aí você tem que chegar para essa pessoa e dizer, como é que você vai dizer, olha, você precisa perdoar, porque é isso que pode gerar algo espiritual na sua vida, e é difícil para isso. Mas eu não consigo. E realmente a pessoa não consegue. Porque isso, meus irmãos, existem perdões, assim como Jesus diz que existem demônios que só saem com jejum e com oração, existem perdões que é somente Deus que pode produzir nas nossas vidas. Existe perdão, existem situações que eu vivo com o meu próximo, que é somente Deus que pode produzir isso. Talvez se você foi abusado, se você passou por traumas na sua infância, quem dirá, eu passei por muitos traumas na minha infância, humanamente falando, eu não tinha condições, até eu comentei com ele isso hoje, eu falei: Felipe, nós tínhamos uma situação muito humilde, eu apanhei de vizinho, porque eu não tinha mãe, pessoas para me defender, eu fui abusado por outras pessoas, eu passei por situações, mas eu entendi o que é a manifestação da graça de Deus na minha vida, e que isso pode gerar perdão, e que isso pode gerar uma conversão, e que isso pode fazer com que você tenha uma vida saudável. Sabe qual é o grande problema da humanidade que nós vivemos no dia de hoje? É justamente isso.
São as pessoas que a nossa mente, é a nossa mente que está nos destruindo. É a sua mente que está fazendo você não prosperar. É a sua mente que está impedindo você de crescer. É a sua mente que está impedindo você de trabalhar na igreja, de fazer algo para o Senhor. É a sua mente, porque nós auto nos sabotamos. Já ouviu falar nesse contexto? 2 contextos importantes que acontecem hoje, no contexto cognitivo. Primeiro, pessoas que têm traumas, elas sofrem por antecipação. Nem aconteceu o problema, ela já está sofrendo. E outro ponto é aquilo que eu acabei de relatar agora. Que a pessoa fica auto se sabotando. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Alguns dias atrás eu estava conversando com um rapaz na rua, que ele vendia uma casinha, ele fica ali perto da rodoviária, vendendo uma casinha de chave. Já viu ele, né, Marcelo? Comprei. Aí eu fiz um Pix, era numa casa de recuperação, perguntei, você é ex-dependente? Quem? Irmão, faz mais um dia que eu estou sem usar nada, estou aguentando mais um dia. Eu peguei a minha Bíblia que estava no carro, abri lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, irmão, não tem mais um dia, está aqui, ó. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Amém? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquilo que é velho, aquilo que passou, ficou para trás. E todas as coisas são feitas novas. Então o nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus de dar coisa velha, sabe? Às vezes a gente pensa assim, Deus vai restituir aquilo que eu pedi. Não, esquece isso. Esquece isso. Deus, Ele vai te dar coisas novas. Deus, Ele vai te dar coisas novas. Ele não vai te dar aquilo que você perdeu. Ele vai restituir coisas novas na sua vida. E o último ponto aqui é que a gentileza é aquilo que nos faz pessoas melhores. Esta é a minha oração, segundo diz Filipenses capítulo 1, versículo 9 ao 11. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Essa é a minha oração. Olha a oração de Paulo. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia do Senhor. É muito importante isso. É uma caminhada difícil, né? É uma caminhada difícil. Às vezes o caminho é ardiloso, às vezes o caminho é difícil, é árduo. Às vezes nós pensamos em desistir, mas nós temos que permanecer irrepreensível, como diz Paulo, até o dia do Senhor. E ele continua dizendo aqui, cheios do fruto da justiça, frutos da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Para concluir então, tem uma frase interessante aqui, uma pergunta na verdade, né? Será que realmente nós somos pessoas amáveis? Se a gente analisar isso no contexto do nosso lar, da nossa casa, será que nós somos pessoas que são pessoas amáveis? Será que eu estou demonstrando isso ao meu próximo? Provérbios capítulo 21, verso 21 diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Ou seja, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O interessante é que em um outro texto aqui de Provérbios diz que o que precede a honra é a humildade, ou seja, é a gentileza. Então, para que eu possa ser honrado, eu preciso ser gentil. Nunca é cedo para que nós possamos então aderir ao contexto da gentileza, porque nunca se sabe se você perderá ou será tarde demais. É aquilo que Paulo diz, que eu citei para vocês recente aqui, que se esperamos por Cristo somente nessa vida. Então tem pessoas que estão esperando Cristo para um projeto que há no porvir. Mas não é isso. Nós estamos esperando Cristo, né? Tem pessoas que estão esperando que Cristo abra portas, faça coisas, né? Mas
Nós não esperamos Cristo aqui. Nós esperamos Cristo para um projeto superior. Amém? Eu queria convidar o pessoal do louvor para se fazer presente aqui, para que nós possamos estar orando. Eu já passo para o pastor aqui. Eu falei que ia pregar 2 horas, mas eu vou ser gentil com vocês, tá? Nesse ponto aí não precisa levar, vocês não vão precisar levar essa carga nessa noite. Queridos, como diz, né, o apóstolo Paulo, que seja Deus exaltado, que o Senhor possa realmente exaltar as nossas vidas, para que nós possamos entender. Se você tiver a oportunidade de ler isso na sua casa depois, se você tiver a oportunidade de entender o que diz em todo o capítulo 5 de Gálatas, e poder fazer uma análise sobre essas diferenciações de obras da carne e fruto do Espírito, você vai ter o entendimento de quem está andando segundo a vontade de Deus e quem não está andando segundo a vontade de Deus. E Paulo, quando ele termina aqui de falar sobre as obras da carne, ele é muito enfático, onde ele diz aqui que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Então é muito profundo isso, e é muito sério. Ele fala sobre uma série de idolatrias, prostituição, lascívias, porfias, emoções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, uma série de coisas que Paulo trata aqui. E ele termina dizendo: coisas estas, das quais eu vos declaro, como já antes adverti, ou seja, quando Paulo estava presente lá na igreja, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmão, você quer ir para o céu? Mas eu diria assim, nós já estamos a caminho do céu, amém? Se coloque de pé, por gentileza. Então comece a praticar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Comece a ter esse entendimento. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu sei que é difícil para algumas pessoas perdoar. É difícil para algumas pessoas passar por cima de situações que atravessaram nas suas vidas. Como eu comentei agora há pouco, você perdoar alguém que te abusou, você perdoar alguém que te humilhou, você perdoar alguém que te tratou mal. Mas o princípio da gentileza, um dos princípios que nós tratamos aqui nessa noite, é justamente o contexto de perdoar. Eu acho que, como nós falamos aqui, produzir o amor é fácil, entender a salvação é fácil, mas perdoar, irmãos, é difícil. Mas o Senhor pode gerar isso na tua vida nessa noite. E eu quero orar por você, justamente para poder profetizar isso na sua vida, para que você possa perdoar. Porque eu tenho certeza que se você liberar perdão nessa noite, perdoar um pastor que te ofendeu lá atrás, perdoar um líder que você acha que fez algo para você, perdoar uma pessoa da sua família, perdoar alguém que falou mal de você pelas costas, é difícil. Produzir isso é difícil. Perdoar talvez até um parceiro de relacionamento, que em vez de jogar as cargas, compartilhar os seus problemas do relacionamento entre vocês, foi compartilhar com os outros e te expôs para outras pessoas, e você ficou muito irado com isso. Talvez um patrão que tenha te massacrado, ou que está te massacrando até hoje, para que você possa liberar perdão. Mas principalmente, para que você possa entender que antes de tudo isso, o Senhor te perdoou. Ele perdoou a tal ponto, aleluias, de enviar o Filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados, para morrer na cruz pela sua vida, para que você tivesse vida, e vida com abundância, para que você pudesse entender, como diz Paulo,
a altura, a profundidade e a largura daquilo que manifesta o amor de Deus na sua vida e no seu coração, para que você pudesse entender o sentido de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para que você pudesse entender o sentido de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que você possa entender e compreender o preço que foi pago na cruz do Calvário pela sua vida. Para que você possa entender que cada sofrimento, cada minuto, segundo, hora que Jesus sofreu como homem nesse mundo, foi acreditando que você iria vencer. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, Pai. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Senhor, eu confesso a Ti nessa noite que existem muitas coisas na minha vida que precisam ser mudadas, Senhor. Que existem muitas situações, coisas que eu tenho que melhorar. Porque o caminho da santificação é um caminho difícil. Que em todos os dias, em todos os momentos, nós travamos batalhas, dificuldades nas nossas vidas. Mas a Tua palavra me garante que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nós somos vencedores em Cristo Jesus. Que nós possamos entender nessa noite que a humildade, a gentileza, o perdão, o amor, aquilo que eu preciso produzir na minha vida, aquele que se levantou contra mim, aquele que me fez mal, aquele que deixou a desejar na minha vida, aquele que me humilhou, aquele que me causou dores e sofrimentos psicológicos, Senhor, começa a tratar dos corações e das mentes nesse momento, ó Senhor. Começa a tratar, Senhor, aqueles que perderam a esperança, aqueles que perderam a fé, aqueles que estão com a fé enfraquecida nessa noite, ó Pai. Manifesta, aumenta, gera isso, Senhor, em cada vida, em cada coração. Aleluia. E que nós possamos entender que em seus braços, Senhor, é o nosso consolo, em nome de Jesus. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Glória a Deus. Aleluia. Declare ao Senhor, amém.